Olá, boa noite para você. Está começando mais uma edição do Jornal da Difusora. Vamos aos destaques de hoje. Presa a corretora de veículos suspeita de integrar quadrilha especializada em clonagem de carros. Caminhão carregado de verduras capota na BR-316 entre os municípios de Timon e Caxias. Cadela esfaqueada por vigilante perde visão do lado direito. O caso segue sob investigação da Delegacia do Meio Ambiente. E na região dos Cocais, jovens recebem treinamento prático de combate a incêndios florestais. E ainda, oficinas de trabalhos manuais na capital ajudam na recuperação de dependentes do álcool e drogas. Seja bem-vindo, está começando agora o Jornal da Difusora. Uma mulher foi presa em flagrante na região sul do estado por receptação qualificada e roubo de furtos e veículos. Segundo a polícia, os carros eram escondidos em diferentes chácaras. Através da apreensão de um carro roubado e clonado na cidade de Riachão no último dia 5, a Polícia Militar fez um levantamento e desvendou que vários veículos com a mesma situação já teriam sido vendidos aqui na região. As investigações continuaram até chegar na principal suspeita, a corretora de veículos Maria do Socorro Carreiro Barros, de 31 anos, que foi presa na última sexta-feira. Até o momento, cerca de 9 carros foram recuperados. Foi feito levantamento através do serviço de inteligência nosso, tendo em vista a pessoa que vendeu, que se diz ser corretora aqui da cidade de Balsas, e no dia 26 conseguimos aí a informação de que teria um veículo já vendido aqui na cidade de Balsas e mais 3 na cidade de Feira Nova. Inclusive ela já se encontrava nessa cidade tentando vender veículo, sendo que 2 desses veículos estavam escondidos em uma chácara. Portanto, tanto o dono da chácara como ela foram presos, conduzidos juntamente com os veículos e entregue à delegacia de polícia para as devidas providências. E na região Tocantina, em uma tentativa de despistar a polícia, criminosos trocaram a placa de um carro após ser roubado dentro de uma residência na cidade de Imperatriz. O assalto aconteceu na sexta-feira passada, por volta das 4 horas da tarde, em Açailândia. E o veículo foi localizado ontem, abandonado no bairro Sol Nascente, aqui em Imperatriz. O proprietário do veículo não quis aparecer, mas gravou entrevista para o repórter Emerson Pinto no Bandeira 2, dizendo que foi rendido e abordado pelos assaltantes no momento em que ia tirar o carro da garagem. Antes de ir embora, os ladrões torturaram o dono da casa, onde estavam, além dele, a esposa e o filho de apenas 1 ano e 8 meses. Um bairro que não tem tanto movimento, inclusive os vizinhos que estavam... Minha casa fica isolada, os vizinhos que estavam mais embaixo, eles viram o carro subindo, Só que ninguém imaginava que fossem esses elementos para me assaltar, O carro foi localizado graças à informação da comunidade via CIOPS. Os ladrões trocaram a placa original, que era de Açailândia, para esta do município de Passo do Lumiar, para despistar a polícia. Chegaram lá, renderam a família, adentraram a residência e subtraíram vários objetos ali do carro, televisão. Saíram levando tudo dentro do carro, então. Fizeram levando tudo. Tinha um carro dando um apoio. Raspa na casa. Segundo ele, tinha um outro carro dando um apoio, Que levaram televisão, levaram a aliança do casal, celular, esse tipo de coisa. O veículo permanece na frente da Delegacia Regional de Segurança e deverá ser transferido para a Regional de Açailândia, onde será devolvido ao proprietário. E um grave acidente aconteceu hoje à tarde na BR-316 entre Timon e Caxias. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, um caminhão verdureiro capotou e ficou de pneu para cima na rodovia. Socorristas do SAMU e homens do Corpo de Bombeiros foram deslocados para a estrada em busca de socorrer as vítimas. Nós vamos agora a um giro de notícias pelo Maranhão. A polícia apresentou o suspeito de participar da morte de Cauã Vieira, de 13 anos, na sexta-feira passada, em Bacabal. Anderson Costa é apontado pelas testemunhas como o autor dos disparos que matou o menino. Segundo o delegado Carlos Renato, os assassinos planejavam matar o irmão de Cauã, líder de uma outra facção, por vingança. Até agora, 4 pessoas foram presas.
Um vazamento de água causou transtornos para moradores do bairro Laranjeiras, em Açailândia. Um cano da rede de abastecimento estourou e inundou as casas. Muito trabalho para salvar móveis e eletrodomésticos. A CAEMA informou que o problema já foi resolvido e estuda uma forma de ressarcir os atingidos. E as queimadas castigam a região de Balsas. Ontem, vários terrenos no bairro Jardim Europa foram atingidos. O fogo quase chegou nessa casa. O incêndio só foi controlado depois de 3 horas e deixou um rastro de destruição. A polícia abriu inquérito e tem 30 dias para concluir o caso, que pode ter sido criminoso. O governador Flávio Dino, através de decreto, proibiu o uso de queimadas para a limpeza de terrenos no estado. E depois do intervalo, a gente vai ver que a Delegacia de Meio Ambiente investiga a agressão a uma cadela dentro de uma faculdade aqui na capital. E ainda, jovens recebem treinamento de combate a incêndios florestais. Já, já. E nós voltamos com o Jornal da Difusora para todo o Maranhão. Olha, segue internada na UTI de uma clínica veterinária a cadela que foi esfaqueada por um vigilante dentro de uma faculdade aqui na capital. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Meio Ambiente e o suspeito continua foragido. As marcas ainda estão pelo corpo todo. Hoje a Neméria já conseguiu levantar a cabeça e passou por novos exames e um raio-x para avaliar se houve fratura craniana. Segundo o médico veterinário que tem feito o atendimento, o estado dela é estável, apesar de ser uma situação bastante delicada. Ela vai precisar passar pelo menos 10 dias na UTI e já perdeu a visão do lado direito. O batimento cardíaco normal, a temperatura está normal, o inchaço cerebral, o edema cerebral diminuiu consideravelmente. Então, a parte fisiológica está estável. Então, nós estamos, a probabilidade de salvar é muito maior hoje. A cachorrinha chegou na clínica com hemorragia nasal e cranial. Passou por 3 cirurgias depois de ser agredida. O caso aconteceu numa faculdade particular onde um vigilante teria agredido o animal com uma barra de ferro. A instituição se manifestou por meio de nota e diz que vai arcar com o tratamento de Neméria e que já afastou o funcionário de uma empresa terceirizada que teria cometido as agressões. O caso também está sendo investigado pela Delegacia de Meio Ambiente. O agressor já foi intimado para prestar esclarecimentos. As imagens das câmeras de segurança também estão sendo avaliadas pela polícia. A pena para os casos de agressões não passa de 1 ano, de acordo com a legislação. Diante do fato, ontem já ouvimos algumas pessoas, inclusive um representante da Faculdade Pitágoras já esteve aqui, prestou depoimento, está contribuindo ativamente com as investigações. A cachorra vivia nas ruas, mas sempre foi bem acolhida pelos professores e alunos da instituição. Neste vídeo gravado antes das agressões, ela aparece brincando com os estudantes. Ela já foi adotada por uma funcionária da faculdade. A ONG Din das Formiguinhas foi quem assumiu o caso e tem acompanhado o animal no hospital. Infelizmente, a gente tem que esperar pela justiça, Não adianta a gente querer fazer justiça com as próprias mãos. Não vai resolver, a gente só vai procurar um problema maior. A gente até espera que a população também tenha cautela em relação a isso. A investigação já está na mão da DEMA e a gente só tem que aguardar, E uma força-tarefa montada pelo Corpo de Bombeiros está sendo realizada no interior do estado para combater focos de incêndio. Até o dia 26 de agosto, o Maranhão já havia registrado 5.596 focos de queimadas. A situação continua mais preocupante na região centro-sul do estado, onde estão localizados municípios como Barra do Corda, Grajaú, Balsas e Imperatriz. Mesmo com tantas ocorrências, o Corpo de Bombeiros afirma que os incêndios ainda estão sob controle no Maranhão. Uma situação da normalidade que nós vivenciamos todos os anos. Então mas mesmo assim nós atuamos através do nosso Batalhão de Bombeiros Ambiental e estamos realizando as capacitações como forma de prevenir e ampliar essas forças para que a gente possa empregar caso seja necessário. Entre janeiro e agosto de 2017 foram 5.000 focos de incêndios contabilizados. Em 2018, nesse mesmo período, foram 4.760 focos. Ou seja, os 2 anos anteriores ficaram abaixo do que foi registrado em 2019. Nas últimas horas, o Corpo de Bombeiros precisou realizar uma intervenção de emergência no município de Mirador, que fica distante de São Luís cerca de 500 quilômetros. Por lá, já era grande a quantidade de focos de incêndio. Desde então, as equipes permanecem de prontidão,
atuando no sentido de combater as queimadas na região. Ontem mesmo o nosso comandante-geral, o Coronel Célio Roberto, realizou um sobrevoo com a equipe do CTA e foi detectado que a situação lá de Mirador havia bastante focos de incêndio. Então, portanto, hoje mesmo foi deslocado uma equipe para lá, uma GCIF, uma guarnição de combate a incêndio florestal, e já tivemos êxito porque o número de focos lá já diminuiu bastante. O Corpo de Bombeiros conta ainda com o apoio de outras tropas, a exemplo do Batalhão de Polícia Ambiental e do Exército, que inclusive estão recebendo treinamentos específicos para realizar com mais eficiência e agilidade o combate ao fogo. Nós estabelecemos essa parceria com o Exército Brasileiro. No primeiro semestre aconteceu da mesma forma, com as dificuldades do período de cheias, de enchentes aqui no Maranhão, e não é diferente agora no segundo semestre, onde a gente enfrentamos o problema da estiagem. Então, realizamos capacitações a esses homens para que eles possam atuar conosco e ampliar essa força contra o combate, realizando o combate ao fogo no interior do estado ou então qualquer lugar que seja necessário acioná-los. E na região dos Cocais, jovens estão recebendo um treinamento prático de combate a incêndios florestais. A aula faz parte de um curso realizado durante essa semana. As instruções iniciaram com aulas teóricas. Os militares tiveram orientações de lei de proteção ambiental e a importância da Amazônia Legal. Até o fim do curso, os atiradores ainda terão orientações em subida de morro, travessia de curso d'água, construção de abrigo temporário, combate direto e ainda, com o Centro Tático Aéreo, aulas práticas de embarque e desembarque com aeronaves. Nós, como grupamento, trabalhando, ajudando o Corpo de Bombeiro, eu acho muito importante. Eu acho que traz bastante informação, bastante conhecimento para os nossos jovens, nossos adultos, novos cidadãos para a nossa sociedade. O curso faz parte de uma preparação para uma força-tarefa do 5º Batalhão de Bombeiros Militares com o tiro de guerra de Caxias. Realizamos atividades teóricas a respeito da importância da preservação da vegetação, a importância da Amazônia, preservação da nossa fauna, nossa flora, foi realizado durante a semana, instruções de atendimento pré-hospitalar voltado para incêndio florestal. E daqui a pouco, oficinas terapêuticas ajudam na recuperação de dependentes de álcool e drogas. E ainda, missa especial celebra aniversário da Igreja do Desterro aqui na capital. A gente volta já já. O senador Everton criticou hoje a tramitação de uma PEC paralela à da reforma da Previdência. Após a leitura do parecer do relator da reforma da Previdência, Tasso Gereissati, do PSDB do Ceará, na Comissão de Constituição e Justiça da Casa, o parlamentar afirmou que pontos fundamentais estão sendo tirados do texto. Para mim, hoje, será a PEC da balela. Ela não é paralela, porque está na cara que essa PEC só passa aqui no Senado e vai para a gaveta. Ela não anda na Câmara, por razões óbvias. Então, o que Vossa Excelência puder se esforçar para a gente trazer esse debate para a nossa PEC, que é a responsabilidade dessa casa, fazer a devida revisão do que foi votado na Câmara, faremos. E vocês, Vossas Excelências, não podem perder a oportunidade de protagonizar um debate tão importante que é esse que vai mudar, de fato, a vida lá na ponta das pessoas. Tem gente hoje que está falando que é a favor, é contra, mas não sabe nem o que está lá no texto. Mas na vida real vão saber quando tiver as consequências reais dentro da sua casa com seus aposentados. Então é importante que a gente traga para um debate só, para a única PEC, que é a PEC que trata a Previdência número 6. A terapia por meio da arte, oficinas de trabalhos manuais, tem sido uma ferramenta cada vez mais usada no tratamento de pessoas que lutam para se livrar do vício do álcool e das drogas. Hoje, não. Essa tem sido a resposta da Emanuele todos os dias há 6 meses. Não ao crack, não à cocaína e não à maconha. A rotina de tratamento é um desafio. Para falar a verdade, nunca foi fácil, né? Fácil só foi entrar no mundo do vício. Agora foi bastante difícil. Por várias vezes eu quis desistir, eu não queria mais vir para cá. Mas depois, com o tempo, eu vi que era preciso eu passar por aqui, eu fazer esse tratamento. A imersão total no vício aconteceu rápido.
Em pouco mais de um ano, ela chegou a sair de casa e morar na rua. Quando eu olhei para um lado, eu olhei para o outro, eu me vi só. Não tinha ninguém no meu lado. E aí eu vi que eu precisava realmente sair daquela vida de algum jeito. Porque todo dia eu dizia que eu não ia mais usar, que eu não ia mais querer aquela vida para mim. Todo dia eu usava, até que um dia eu estou conseguindo, né? No Centro de Atenção Psicossocial, a Emanuele e muitos outros pacientes lutam pela saúde. Aqui, além dos atendimentos multidisciplinares, eles também participam de diversas atividades, como essas oficinas, que auxiliam no tratamento. Com transtornos provocados por álcool, crack e outras drogas, ele é medicamentoso, sem sombra de dúvida, os antidepressivos, ansiolíticos e os antipsicóticos. Porém, a gente sabe que só isso não vai fazer a pessoa se reinserir na sociedade, voltar a ter uma vida normal, como a gente quer. Então, para isso, a gente tem uma equipe multidisciplinar, formada em serviço social, terapia ocupacional, educadores físicos, psicólogos, que vão fazer inúmeras atividades. Dá para aprender um pouco de tudo. Tem pintura, confecção de tapetes, bijuterias. A Emanuele já participou de várias oficinas e sabe que elas são uma oportunidade de reconquistar uma vida digna. São poucos que conseguem, mas a gente tem que lutar, a gente tem que tentar. Se a gente não tentar, a gente não vai ter resultado. Então, já passei por várias fases ruins da minha vida. E essa está sendo uma experiência muito boa, que eu vou levar para o resto da minha vida. Que a vitória da Emanuele seja todos os dias, né? Olha só, cerca de 60% dos pacientes das unidades do CAPS-AD não têm renda fixa. Outros 7% ganham até um salário mínimo. Hoje, a maior preocupação das autoridades de saúde é com o consumo do crack. A droga tem baixo custo, portanto, grande penetração na sociedade. O poder de dependência do crack é 400 vezes maior que o da cocaína. E hoje tem missa especial em comemoração ao aniversário da Igreja do Desterro. É para o Largo da Igreja que a gente vai agora ao vivo com o repórter Hugo Viegas. Boa noite, Hugo. Boa noite para você, Cristiane. Boa noite para todo mundo que está acompanhando. A programação do festejo em homenagem à Nossa Senhora do Desterro começou no dia 22 e segue até o próximo dia 31. E hoje nós estamos em mais uma noite da programação. Já tivemos por aqui o terço, a ladainha, e agora está tendo a missa celebrada pelo padre Robério Lima. Lembrando, né, Cristiane, que a Igreja do Desterro é considerada a mais antiga aqui de São Luís, com data anterior a 1640, e também faz parte aqui da comunidade do Desterro, dá nome a esse bairro, que é também considerado um dos mais antigos de São Luís. O espaço dedicado à fé católica já foi destruído, reerguido por diversas vezes, inclusive serviu até para passagens históricas importantes aqui da nossa cidade, como serviu de acampamento durante invasões. Então, hoje a gente tem aqui nesse ambiente mais uma noite dessa celebração em homenagem à Nossa Senhora do Desterro. Cristiane. Obrigada, Hugo, pelas informações. Belíssima igreja, né? A primeira da cidade de São Luís, e belíssima festa também. As reportagens dessa edição você pode rever no portal M10 e interaja também com a gente em nossas redes sociais. E só lembrando, amanhã cedinho, às 6 tem o Bandeira 2 e às 7 da manhã o Bom Dia Maranhão. Muito obrigada pela sua audiência, boa noite, até amanhã. Tchau, tchau.